Olá pessoal, a bioética, além de ser interdisciplinar, ela realiza um estudo reflexivo sobre a vida, ético sobre a vida. E quando nós falamos de vida, nós podemos pensar o meio ambiente, os animais e os seres humanos. Ao tratarmos dos seres humanos, nós podemos falar do início, do meio e do fim da vida. Neste vídeo falaremos sobre os problemas do início da vida humana. Como um primeiro tópico, começamos falando sobre o aborto. Todos os métodos contraceptivos que não trazem prejuízo à saúde deveriam ser permitidos. E também deveria existir uma política pública clara que conscientize as pessoas para evitarem gestações problemáticas. Há um pressuposto ético importante fundado no princípio da beneficência que dá apoio a esta ideia. Novos seres humanos devem existir se há condições de garantir para eles uma vida com qualidade. E essas condições muitas vezes não podem ser satisfeitas. Por exemplo, uma jovem, quando engravida sem desejar, pode comprometer seus projetos de vida. E muitas acabam recorrendo a práticas abortivas. Claro que a questão do aborto ser ou não permitido é bem mais complexa, mas é necessário aqui ser prudente para evitar aquilo que é indesejável. Somente assim não terá dilemas posteriores a enfrentar. O aborto pode ser moralmente permitido em uma série de casos. Legalmente também. Muitas legislações permitem o aborto em determinados casos, mas ele é duvidoso em outros casos, tanto moralmente como até legalmente. E justamente por isso há todo o debate sobre a questão do aborto. Quando há risco para a gestante, quando há má formação, como a questão da anencefalia, ou ainda doenças que impedirão uma vida com qualidade, alguns principialistas nesses casos sustentam que o aborto deve ser permitido. Há muitas legislações em diferentes países permitindo o aborto nesses casos. Isso se deve ao maior ou menor grau de liberdade existente, pois valoriza o princípio da autonomia da mulher. Já os casos de gestação indesejada são difíceis. O princípio da não maleficência pode ser invocado para coibir o aborto, mas pode-se contrapor a esse princípio o princípio da autonomia da mulher, que deveria decidir livremente sobre manter ou não a gestação. E é justamente na contraposição desses princípios, como o princípio da não maleficência, que proíbe o aborto, como o princípio da autonomia da mulher, que permite o aborto, que é favorável ao aborto, que surgem os dilemas morais. De um lado nós temos a posição pró-vida, e de outro nós temos a posição pró-escolha. Citarei agora o livro Bioética, de Darley Dallagnol, ao abordar acerca do aborto. Ele fala aqui sobre o processo de gestação. Diz ele: a interrupção do desenvolvimento do zigoto não parece ser problemática por motivos morais nem naturais. Muitos abortos espontâneos acontecem nesse período, se o óvulo fecundado não se fixa no útero materno. Na realidade, não há ainda gestação, no sentido estrito do termo. Disso se segue, segundo alguns principialistas, que não há problemas morais relacionados com a experimentação embrionária. Até o 14º dia, o zigoto não apresenta nenhum traço morfológico humano. Sustenta-se ainda que até a 12ª semana, gestações indesejadas por razões sólidas, por exemplo, má formação do feto ou feto portador de doença gravíssima, deveriam poder ser interrompidas. Por isso, o aborto não contraria as leis naturais e seria justificável moralmente. O princípio da autonomia pode, neste caso, ser invocado sobrepondo-se aos demais. A partir desse estágio do desenvolvimento da gravidez, o córtex cerebral já está formado, logo o feto sente dor, e por conseguinte o princípio da não maleficência proibiria o aborto, superpondo-se ao da autonomia. Desde esse ponto de vista, então, a interrupção da gestação deve ser permitida somente em um número extremamente pequeno de casos. Por exemplo, se a mãe correr risco de vida. A partir do 6º mês, quando o feto está completo e pode sobreviver fora do útero materno, com os cuidados normais que toda criança precisa ter, as gestações jamais deveriam ser interrompidas voluntariamente. Eis aí a visão de Darley Dallagnol no seu livro Bioética. Então podemos perceber que a questão do aborto é extremamente complexa, é muito difícil e justamente por isso há posições pró-vida e pró-escolha que estão sempre em disputa. Passamos agora ao segundo assunto deste vídeo, que são os problemas em torno da fertilidade. Por exemplo, a fertilização in vitro pode ser a forma como resolvemos os problemas da reprodução natural. Outra maneira, claro, é a adoção,
que deveria ser mais estimulada. E recursos como barriga de aluguel, apesar de serem delicados, também podem ser utilizados para esta finalidade, mas há sim um certo limite para esses métodos. Por exemplo, a clonagem reprodutiva para seres humanos não deveria ser permitida. Ela é, além de problemática, tecnicamente questionável. Porém, o problema maior é que ela pode estar relacionada com desejos egocêntricos. E claro que ela deve ser totalmente proibida se ela tiver como finalidade o fornecimento de órgãos para transplante. Abordamos até agora a questão do aborto e os problemas com a fertilidade. Falaremos agora sobre a experimentação embrionária com vista à melhoria genética. A experimentação pode, a princípio, ser feita tendo presente que os pré-embriões excedentes podem servir para desenvolver técnicas capazes de usar, por exemplo, células-tronco para fins de transplante. Nesse estágio, nenhuma pessoa é envolvida e, portanto, não há aqui o desrespeito à autonomia. E o princípio da não maleficência também não coíbe essa prática. Assim, a questão da melhoria genética não possui nada de moralmente questionável, problemático, mas deve-se com certeza evitar que a genética se torne a nova base das discriminações sociais, pois isso iria ferir radicalmente o princípio da justiça. Podemos até falar que existe a eugenia negativa e positiva. A negativa é preventiva e a positiva é de melhoramento. A negativa se encaixa em certas doenças transmitidas hereditariamente, que seriam evitadas por uma intervenção terapêutica, e a positiva é aquela que há as intervenções reformadoras, procurando-se assim produzir seres geneticamente aperfeiçoados. Obviamente, a primeira é justificável, a segunda não. O problema é saber qual o limite entre ambas. Enfim, abordamos neste vídeo os problemas relacionados com o início da vida e falamos sobre o aborto, a questão da fertilidade e a questão do melhoramento genético. Até mais!